Brexit. Olha, poucos eventos políticos recentes foram tão complexos e, vamos ser sinceros, tão divisivos. Essa decisão não só mudou o Reino Unido, mas redesenhou completamente a relação do país com a Europa e até com o resto do mundo. Então, como é que tudo isso aconteceu? E quais foram as consequências de verdade? Vamos mergulhar nessa história. Para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta central que iniciou todo esse processo e que até hoje ainda gera muito debate. Afinal, o que foi exatamente o Brexit? Para a gente entender o tamanho do impacto do Brexit, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e definir o que essa palavra significa e de onde ela surgiu. Porque, veja bem, não é só uma palavra, é o símbolo de uma virada histórica. A palavra Brexit é, na verdade, bem simples. É a junção de Britain, que é a Grã-Bretanha, com exit, que significa saída. Basicamente, se refere à saída do Reino Unido da União Europeia. Aquele grande bloco econômico e político com regras comerciais em comum e, claro, a livre circulação de pessoas e mercadorias. Foi, na essência, um divórcio político e econômico. E quando essa história toda começou para valer? Bom, a data que a gente precisa ter em mente é 2016. Foi nesse ano que aconteceu um referendo nacional e a maioria dos eleitores tomou uma decisão que colocaria o país num caminho totalmente novo e, claro, cheio de incertezas. Mas, assim, não foi uma decisão fácil, nem unânime. Longe disso. O referendo, na verdade, cortou o país no meio. Ele revelou uma nação profundamente dividida. Vamos dar uma olhada nos argumentos que polarizaram todo mundo. E aqui tá o X da questão, sabe? A gente consegue ver bem os dois lados da moeda. De um lado, a campanha Leave, ou Sair, defendia a soberania. A ideia era ter mais controle sobre as próprias leis, a liberdade para criar as próprias regras de imigração e, um ponto-chave, negociar acordos comerciais por conta própria. Do outro lado, a campanha Remain, ou Ficar, focava nos riscos econômicos. O pessoal do Remain falava, calma aí, a gente precisa do acesso ao mercado comum europeu, da estabilidade dos acordos que já existem. Era um choque direto, autonomia nacional contra a integração econômica. Só que, olha só, votar para sair foi só o começo. O verdadeiro desafio, a parte mais complicada mesmo, veio depois. Como é que se desfaz décadas de integração? O processo foi longo, arrastado e cheio de obstáculos. Para facilitar, dá para a gente dividir essa jornada toda em 3 grandes momentos. Primeiro, claro, o referendo de 2016, que deu o pontapé inicial. Depois, vieram anos, e não foram poucos, de negociações super complexas com a União Europeia para acertar os termos desse divórcio. E, por fim, a implementação do acordo e a saída oficial. E o que estava na mesa de negociação? Bom, eram só as questões mais cruciais, né? Como iam ficar os acordos comerciais no futuro, e os direitos dos cidadãos britânicos que moravam na Europa e dos europeus no Reino Unido. Tinha também uma conta financeira bem alta para acertar. Mas um ponto em particular virou o mais sensível de todos. E esse ponto crítico mais dedicado de todos foi a fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que continuou na União Europeia. Um acordo de paz histórico dependia de uma fronteira aberta ali. Então, criar uma barreira física, uma fronteira dura, arriscava botar fogo em tensões antigas. Com certeza, essa foi a questão mais espinhosa de todo o processo. Ok, então vamos avançar um pouco no tempo. O Reino Unido finalmente saiu. E aí, o que aconteceu na prática? Quais foram os impactos reais dessa decisão no dia a dia? Os efeitos do Brexit se espalharam por basicamente 2 grandes áreas. Na economia surgiram novos desafios, mas também novas oportunidades. E na política? Bom, na política as divisões internas ficaram ainda mais profundas, forçando um debate enorme sobre a própria identidade do país. Na parte da grana, o cenário foi complicado. Uma mistura de coisas. Teve instabilidade, sabe? A moeda subindo e descendo, uma baita incerteza para as empresas. Tanto que algumas companhias simplesmente mudaram suas operações para o continente para não perder o acesso ao mercado da União Europeia. Mas, por outro lado, o governo britânico ganhou aquela liberdade que tanto queria para fechar seus próprios acordos comerciais com o resto do mundo. E na política? Na política, o furacão foi tão grande quanto. O Brexit abriu um debate gigantesco sobre o que significa ser britânico hoje em dia. E isso aprofundou as divisões que já existiam. E um ponto muito importante, ele deu um gás novo para o movimento de independência da Escócia, já que a maioria dos escoceses tinha votado para ficar na União Europeia. Então, quando a gente olha para toda essa saga, qual é a palavra que fica? Sem dúvida nenhuma, é divisão. Uma divisão que marcou a sociedade, a política e a própria identidade do Reino Unido de uma forma muito profunda.
No fim das contas, fica muito claro que o Brexit nunca foi só sobre economia, né? Envolveu soberania, controle de fronteiras, comércio, claro, mas também a identidade de uma nação inteira. E os impactos, como a gente viu, foram enormes e continuam sendo sentidos até hoje. Isso tudo leva a gente para a grande questão que fica no ar, né? O que pesa mais no legado do Brexit? Foi, no final das contas, uma vitória da soberania nacional, mesmo que com um custo econômico, ou o seu verdadeiro legado vai ser definido pelos desafios econômicos que apareceram? Essa é a questão que o Reino Unido continua tentando responder.